Era para ser o dia mais feliz da vida de Isadora Menezes, mas se tornaria o pior pesadelo que uma mulher poderia viver. Na igreja São José, em Belo Horizonte, 300 convidados esperavam o casamento. O vestido era lindo, as flores perfumadas, tudo estava pronto. Isadora caminhava em direção ao altar. Lá estava Rodrigo Valença, seu noivo, esperando por ela. Mas algo estava errado. As pessoas começaram a sussurrar. O noivo olhava nervoso para o pai dele na primeira fileira. Suas mãos tremiam. Então aconteceu uma coisa terrível. Isadora, Rodrigo falou baixo, eu não posso me casar com você. A igreja ficou em silêncio. 300 pessoas viram o coração daquela mulher se quebrar na frente de todo mundo. Ninguém ali sabia que aquela humilhação seria só o começo. O que Isadora faria depois mudaria a vida dela para sempre. E a vingança dela seria uma coisa que ninguém jamais esqueceria. Me conta nos comentários de onde você está assistindo, porque o que vem agora vai te emocionar muito. Vamos voltar um pouco no tempo para você entender quem era Isadora Menezes antes daquele dia terrível. Aos 28 anos, Isadora era uma arquiteta muito talentosa. Nasceu e cresceu em Belo Horizonte, numa família tradicional mineira. Dona Celeste, sua mãe, sempre ensinou as filhas a serem mulheres dignas e respeitosas. O pai havia morrido quando ela era jovem, deixando Celeste para criar sozinha Isadora e Lívia, a irmã mais nova. Isadora sempre foi a filha exemplar, estudiosa, dedicada, sonhadora. Acreditava no amor verdadeiro como nos filmes antigos. Quando conheceu Rodrigo Valença numa festa da faculdade, se apaixonou perdidamente. Rodrigo vinha de uma família rica e poderosa. Seu pai, Otávio Valença, era dono de uma das maiores empresas de construção de Minas Gerais. Rodrigo era bonito, charmoso e parecia gostar muito de Isadora. Eles namoraram por 3 anos. Durante esse tempo, Isadora se dedicou aos estudos e ao trabalho. Fazia projetos pequenos, mas já mostrava muito talento. Sonhava em ter seu próprio escritório um dia. Rodrigo sempre a apoiava, ou pelo menos era o que parecia. Mas naquela manhã de sábado, na igreja São José, tudo mudou. O padre já estava no altar. As flores enfeitavam cada cantinho da igreja. O órgão tocava uma música suave. Os convidados conversavam baixinho, esperando a cerimônia começar. Na primeira fileira, Otávio Valença olhava o relógio com cara de preocupação. Ao lado dele, uma mulher elegante e fria que ninguém conhecia. Ela usava um vestido caro e segurava uma bolsa dourada. Isadora estava no fundo da igreja com Lívia, sua irmã, que arrumava o véu pela 10ª vez. "Você está linda, Isa", disse Lívia com os olhos cheios de lágrimas de felicidade. "O Rodrigo é um homem de sorte." "Estou tão nervosa, Lívia." Isadora segurava firme o buquê de rosas brancas. "Parece um sonho." Dona Celeste se aproximou das filhas. Estava emocionada, mas algo no olhar dela mostrava preocupação. "Minha filha, você tem certeza? Ontem à noite o Rodrigo parecia estranho." "Mãe, é normal ficar nervoso antes do casamento." Isadora sorriu. "Ele me ama, tenho certeza disso." A música mudou. Era hora de entrar. Isadora respirou fundo e começou a caminhar. Cada passo era uma eternidade. Os convidados se viravam para olhá-la. Alguns sorriam, outros sussurravam. Havia algo diferente no ar, uma tensão que ela não conseguia explicar. Rodrigo estava no altar, mas não olhava para ela. Seus olhos estavam fixos no pai. Otávio Valença fazia sinais discretos com a cabeça. Quando Isadora chegou perto do altar, pode ouvir Otávio sussurrar para o filho: "Lembra do que conversamos. A família em primeiro lugar." O coração de Isadora começou a bater mais rápido. Algo estava muito errado. O padre sorriu e começou a falar: "Estamos aqui reunidos para celebrar a união de..." "Espere!" Rodrigo levantou a mão, interrompendo a cerimônia. A igreja inteira ficou em silêncio. Você podia ouvir uma folha cair. Eu preciso falar uma coisa." A voz de Rodrigo tremia. Isadora o olhou sem entender.
que foi, meu amor? Isadora. Ele não conseguia olhar nos olhos dela. Eu sinto muito. Eu não posso me casar com você. As palavras ecoaram pela igreja como um trovão. Os convidados começaram a murmurar. Alguns se levantaram das cadeiras. Como assim? Isadora perguntou, ainda sem acreditar. Nesse momento, Otávio Valença se levantou e fez um sinal. A mulher elegante que estava ao lado dele também se levantou. Era então que Isadora entendeu tudo. Esta é Helena Torresi. Otávio falou alto para todos ouvirem. A verdadeira noiva do meu filho. O mundo de Isadora desabou naquele instante. Helena Torresi era filha de um empresário ainda mais rico que os Valença. Um casamento que uniria duas fortunas. Rodrigo, me olha! Isadora gritou. Você disse que me amava. Eu gosto de você, Isadora. Mas minha família precisa disso. Você não entende os negócios? Lívia correu para o altar furiosa. Seu covarde! Você está fazendo isso na frente de todo mundo? Jovem, se controle. Otávio falou com frieza. Estas são decisões de adultos. Dona Celeste chegou perto da filha, que estava em choque. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Isadora, borrando a maquiagem que havia levado horas para ficar pronta. 300 pessoas, Rodrigo, Isadora sussurrou. 300 pessoas para ver você me humilhar. Isadora, por favor, tenta entender. Entender o quê? Agora ela gritava. Que você é um covarde, que não tem coragem nem de terminar comigo em particular. Helena Torresi se aproximou com um sorriso falso. Querida, não precisa fazer esse escândalo. Vocês são jovens, vão encontrar outras pessoas. A raiva que Isadora sentiu naquele momento era algo que ela nunca havia experimentado antes. Olhou para Rodrigo, depois para o pai dele, depois para aquela mulher desconhecida que ia tomar o lugar dela no altar. Vocês acham que podem brincar com a vida das pessoas assim? Sua voz saiu mais forte do que imaginava. Minha filha, vamos embora daqui. Dona Celeste tentou acalmá-la. Mas Isadora não se movia. Algo havia mudado dentro dela naquele momento. A dor estava se transformando em algo diferente, algo frio, algo perigoso. Ela tirou o anel de noivado do dedo e jogou no chão bem na frente de Rodrigo. Vocês me conhecem como a Isadora doce, comportada que aceita tudo calada. Ela falou, olhando nos olhos de cada um. Mas vocês acabaram de conhecer uma nova Isadora. E essa vocês vão lembrar para o resto da vida. E sem dizer mais uma palavra, ela saiu da igreja de cabeça erguida. Lívia e Dona Celeste correram atrás dela. Do lado de fora, Isadora finalmente desabou. Chorou como nunca havia chorado na vida. Mas entre as lágrimas, algo novo estava nascendo. Uma mulher que jamais permitiria ser humilhada novamente. Os 3 dias que se seguiram foram os piores da vida de Isadora Menezes. Ela se trancou no quarto e não quis ver ninguém, nem comer, nem falar, nem sair da cama. O vestido de noiva estava jogado no chão, como um fantasma branco que a lembrava da humilhação. Dona Celeste batia na porta de hora em hora. Filha, você precisa comer alguma coisa, por favor, abre essa porta. Mas Isadora não respondia. Ficava ali, olhando para o teto, revivendo cada segundo daquele pesadelo na igreja. As palavras de Rodrigo ecoavam na cabeça dela sem parar. Eu não posso me casar com você. Como ela havia sido tão cega? Como não percebeu que para ele ela nunca foi mais que uma diversão? Lívia tentava de tudo para tirar a irmã daquela depressão. Isa, eu sei que está doendo muito, mas você não pode ficar assim para sempre. Aquele covarde não merece suas lágrimas. Através da porta, a voz fraca de Isadora respondeu. Ele me fez de idiota na frente de 300 pessoas, Lívia. Como eu vou sair na rua? Todo mundo em Belo Horizonte já sabe.
E era verdade. A história havia se espalhado como fogo, nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, nas conversas de padaria. Você soube da menina que foi trocada no altar? Era assunto em toda a cidade. No terceiro dia, alguém bateu na porta da casa dos Menezes. Dona Celeste foi atender e encontrou um homem elegante de uns 35 anos com cara de preocupação. Boa tarde, Dona Celeste. Sou o Renato Duarte, advogado. Estudei com Isadora na faculdade. Celeste lembrou dele. Renato sempre foi apaixonado por Isadora. Mas ela só tinha olhos para Rodrigo naquela época. Era um rapaz sério, trabalhador, que construiu uma carreira sólida como advogado em Belo Horizonte. Doutor Renato, que bom vê-lo, mas Isadora não está recebendo visitas. Eu sei, Dona Celeste, mas preciso falar com ela sobre uma questão importante. E, bem, eu me preocupo com ela. Lívia apareceu na sala. Doutor Renato, que bom que veio. Talvez você consiga tirar minha irmã do quarto. Renato havia acompanhado tudo de longe. Viu as fotos do casamento nas redes sociais. Ficou revoltado com a covardia de Rodrigo. Sempre soube que aquele rapaz não prestava, mas Isadora estava cega de paixão. Posso tentar falar com ela? As três foram até o quarto de Isadora. Lívia bateu na porta. Isa tem uma visita para você, é o Renato. Um longo silêncio. Depois a voz fraca. Eu não quero ver ninguém. Isadora, Renato falou com carinho. Sou eu, Renato, seu amigo da faculdade. Por favor, me deixe entrar. Preciso falar uma coisa importante com você. Mais silêncio. Então, o barulho da chave girando na fechadura. Renato entrou no quarto e ficou chocado. Isadora estava irreconhecível, magra, pálida, com olheiras profundas. O cabelo estava despenteado e ela usava um pijama velho. Oi, Renato, ela disse sem olhar para ele. Isadora. Ele se aproximou devagar. Eu sinto muito pelo que aconteceu. Todo mundo sente muito. Ela suspirou. Mas isso não muda nada. Renato puxou uma cadeira e sentou perto da cama dela. Escuta, eu sei que você está sofrendo, mas tem uma notícia que pode interessar. Pela primeira vez em 3 dias, Isadora o olhou. Que notícia! Rodrigo e a família dele estão sendo investigados pela Receita Federal. Parece que há irregularidades nos negócios da empresa. Isadora franziu a testa. O que isso tem a ver comigo? Você trabalhou em alguns projetos para eles durante o namoro. Lembra? Seu nome pode aparecer na investigação. Vim aqui para te orientar juridicamente. Era mentira. Renato havia inventado essa história só para ter um motivo de visitá-la. Mas funcionou. Isadora se sentou na cama mais alerta. Quer dizer que posso ter problemas? Não, se você fizer tudo certinho, eu vou te ajudar com isso, mas precisamos conversar direito. Isadora olhou para ele. Renato sempre foi diferente de Rodrigo. Sério, confiável, honesto. Na faculdade, ele a ajudava com as matérias difíceis. Sempre foi um amigo verdadeiro. Por que você quer me ajudar, Renato? Ele hesitou por um momento. Não podia dizer toda a verdade. Que a amava desde a faculdade. Que sofreu em silêncio vendo ela namorar Rodrigo. Que sempre soube que aquele casamento ia dar errado. Porque somos amigos, ele disse simplesmente. E amigos se ajudam. Nesse momento, Lívia entrou no quarto carregando uma bandeja com comida. Desculpa interromper, mas vocês dois precisam comer alguma coisa. Isa, você não come há 3 dias. Renato aproveitou a oportunidade. Lívia tem razão. Você precisa se cuidar. O que aconteceu foi terrível, mas você não pode se destruir por causa disso. É fácil falar, Isadora murmurou. Vocês não foram humilhados na frente de todo mundo. Tem razão, Renato concordou. Eu não passei por isso, mas sei uma coisa. Você é muito mais forte do que imagina. Forte? Ela deu uma risada amarga. Eu sou patética, uma mulher de 28 anos que acreditou em conto de fadas.
Você não é patética. Você é uma arquiteta talentosa, uma filha amorosa, uma irmã dedicada. O Rodrigo é que é um idiota. Dona Celeste apareceu na porta. Doutor Renato está certo, filha. Você não pode deixar que aquele rapaz destrua sua vida. Mãe, todo mundo vai ficar falando de mim. Olha lá a menina que foi trocada no altar. Como eu vou trabalhar? Como vou sair de casa? Renato se levantou e foi até a janela. Abriu as cortinas e a luz do sol entrou no quarto pela primeira vez em 3 dias. Sabe o que eu acho? Ele se virou para ela. Acho que você deveria sair de Belo Horizonte por um tempo. Fugir? Lívia perguntou. Não fugir. Recomeçar. Em São Paulo, por exemplo. Lá ninguém conhece sua história. Você pode trabalhar como arquiteta, mostrar seu talento. Isadora olhou para ele como se fosse maluco. Eu não tenho dinheiro para isso. Não tenho contatos em São Paulo. Como vou conseguir trabalho? Eu tenho alguns amigos advogados lá. Eles conhecem empresas que contratam arquitetos. Posso fazer umas ligações. Por que faria isso por mim? Renato voltou a se sentar perto dela. Porque acredito em você. Sempre acreditei. Na faculdade, seus projetos eram os melhores da turma. Você tem um talento especial. Isadora ficou em silêncio pensando. A ideia de sair da cidade era tentadora. Não aguentava mais os olhares de pena, os sussurros, a humilhação constante. Eu não sei se tenho coragem... Coragem! Lívia se exaltou. Isa, você teve coragem de enfrentar aqueles covardes na igreja. Tem coragem de sobra. Lívia tem razão. Dona Celeste concordou. Você sempre foi uma menina corajosa. Renato percebeu que estava funcionando. Isadora estava considerando a ideia. Olha, ele disse, não precisa decidir agora, mas pensa no seguinte, você pode ficar aqui, se escondendo da vergonha que outros causaram. Ou pode sair daqui e construir uma vida nova, onde ninguém vai te julgar pelo que aconteceu. Isadora olhou para ele, depois para a irmã, depois para a mãe. 3 pessoas que a amavam de verdade, que queriam vê-la feliz. Por alguns segundos, ela imaginou como seria viver em São Paulo, uma cidade grande, cheia de oportunidades, onde poderia ser apenas Isadora, a arquiteta. Não Isadora, a mulher que foi trocada no altar. Se eu fosse, ela disse devagar, seria só por um tempo. Os olhos de Lívia se iluminaram. Quer dizer que você está pensando em ir? Estou pensando, só pensando. Renato sorriu pela primeira vez em dias. É um começo. Naquela noite, pela primeira vez desde o casamento, Isadora comeu uma refeição completa. Tomou um banho, penteou os cabelos. Quando se olhou no espelho, viu uma mulher diferente. Os olhos ainda estavam tristes, mas havia algo novo ali. Uma pequena chama que começava a brilhar. Uma chama que se chamava determinação. E no fundo do coração, sem que ela percebesse ainda, algo frio e calculista estava nascendo. Algo que um dia faria Rodrigo Valença se arrepender amargamente de ter subestimado Isadora Menezes. 2 semanas depois da conversa com Renato, Isadora tomou a decisão que mudaria sua vida para sempre. Era uma manhã de terça-feira, quando ela saiu do quarto vestida com uma roupa social azul marinho. Os cabelos estavam presos num coque elegante, a maquiagem discreta, mas impecável. Dona Celeste quase derrubou a xícara de café quando viu a filha na cozinha. Minha nossa, Isadora, você está diferente. Estou decidida, mãe. Isadora falou com uma firmeza que surpreendeu até ela mesma. Vou para São Paulo. Lívia parou de comer e olhou para a irmã. Tem certeza? É uma decisão muito importante. Tenho certeza, não posso ficar aqui para sempre me escondendo. Ou eu levanto a cabeça e luto, ou morro de vergonha nesta cidade. Dona Celeste se aproximou da filha. Filha, São Paulo é muito longe. Você não conhece ninguém lá. Por isso mesmo, mãe. Lá ninguém vai me olhar com pena. Ninguém vai sussurrar quando eu passar na rua. Eu posso ser apenas Isadora.
A arquiteta. A voz dela estava diferente, mais firme, mais fria. Lívia percebeu a mudança. Isa, você está bem? Parece diferente. Isadora olhou para a irmã com um sorriso que não chegava aos olhos. Estou ótima. Aliás, estou melhor do que jamais estive. Não era totalmente verdade. Por dentro ainda doía, mas a dor agora tinha um propósito. Ela não ia mais chorar por Rodrigo Valença. Ia fazer ele se arrepender de tê-la subestimado. Naquela tarde, Renato apareceu na casa dos Menezes. Isadora estava no quintal, queimando papéis numa lata velha. O que está fazendo? Ele perguntou. Queimando o passado. Ela respondeu sem olhar para ele. Cartas do Rodrigo, fotos, lembranças. Tudo que me conecta com aquele período da minha vida. Renato observou as chamas devorarem uma foto do casal em viagem para Gramado. Na foto, Isadora sorria apaixonada. Rodrigo parecia distante. Você realmente decidiu ir para São Paulo? Decidi, e quero que você me ajude com os contatos que prometeu. Claro, já liguei para alguns amigos. Tem um escritório de advocacia em São Paulo que trabalha com empresas de construção. Eles sempre precisam de arquitetos. Isadora jogou mais papéis no fogo. Ótimo. Quando posso começar? Bem, você não quer pensar mais um pouco? São Paulo é uma cidade difícil, muito diferente de Belo Horizonte. Ela parou de mexer no fogo e olhou diretamente para ele. Renato, eu não sou mais aquela menina romântica que acreditava em príncipes encantados. Aquela Isadora morreu na igreja no dia 15 de março. A frieza na voz dela deu arrepios em Renato. Era como se uma pessoa completamente diferente estivesse falando através do corpo de Isadora. Isadora, eu entendo sua raiva, mas não deixa ela te endurecer demais. Endurecer? Ela deu uma risada sem humor. Renato, eles me humilharam na frente de 300 pessoas. Me fizeram de idiota. Me trataram como se eu fosse um objeto descartável. Ela jogou a última pilha de papéis no fogo. Agora é a minha vez. Sua vez do quê? De mostrar para eles quem é Isadora Menezes de verdade. Renato ficou preocupado com o tom dela. Olha, eu entendo que você quer se dar bem profissionalmente. Isso é ótimo. Mas não pense em fazer nada impulsivo, né? Isadora sorriu, um sorriso calculado. Impulsivo? Não, Renato. Tudo que eu vou fazer a partir de agora vai ser muito bem planejado. Nos dias seguintes, Isadora se transformou numa máquina de eficiência. Organizou todos os documentos, separou algumas roupas, vendeu os móveis do quarto. Lívia estava preocupada com a mudança na irmã. Mãe, a Isadora está estranha. Parece que virou gelo. Ela está se protegendo, filha. É normal depois de uma dor tão grande. Não sei não, mãe. Tem algo diferente nos olhos dela. E realmente havia. Isadora havia descoberto que a dor, quando bem direcionada, podia se transformar numa força incrível. Uma energia fria e calculista que ela nunca soube que tinha. Na véspera da viagem, Renato levou os documentos que ela precisava para São Paulo. Consegui uma entrevista para você na segunda-feira. É num escritório grande, que trabalha com projetos comerciais. Perfeito, ela disse folheando os papéis. Renato, eu não sei como te agradecer. Não precisa me agradecer. Só, se cuida lá, está bem? Por que não iria me cuidar? Ele hesitou. É que você está muito diferente, muito fria. Isso me preocupa. Isadora parou de ler os documentos e olhou para ele. Renato, você prefere a Isadora chorona, que ficou 3 dias trancada no quarto? Ou prefere uma Isadora forte, que vai atrás dos sonhos dela? Prefiro uma Isadora equilibrada. Equilíbrio é luxo que eu não posso ter agora. Ela dobrou os papéis e guardou na bolsa. Agora eu preciso ser forte. Muito forte. Naquela noite, Isadora fez algo que surpreendeu toda a família. Pediu para Lívia cortar seu cabelo.
Cortar? Mas seu cabelo é tão bonito. Quero cortar bem curto. Um corte moderno, executivo. Isa, você tem certeza? Tenho. Quando Lívia terminou, Isadora se olhou no espelho. A mulher que olhava de volta era irreconhecível. O corte curto deixava o rosto mais marcante. Os olhos pareciam maiores, mais intensos. Nossa, Lívia murmurou, você está poderosa. É exatamente como quero parecer. Na manhã da partida, a família inteira estava no aeroporto. Dona Celeste chorava. Minha filha, você tem certeza que não quer que eu vá com você nos primeiros dias? Mãe, eu preciso fazer isso sozinha. Lívia abraçou a irmã. Me liga todo dia, está bem? E se precisar de qualquer coisa? Lívia, eu vou ficar bem. Melhor do que bem. Renato se aproximou para se despedir. Isadora, eu vou sentir sua falta. Eu também. Você é um verdadeiro amigo. Se mudar de ideia, se quiser voltar, não vou voltar. Ela o interrompeu. Pelo menos não do jeito que estou saindo. Como assim? Isadora olhou por cima do ombro, na direção de Belo Horizonte. Quando eu voltar, vai ser diferente. Vou voltar vitoriosa. Vou voltar para mostrar para todo mundo, principalmente para os Valença, quem é Isadora Menezes de verdade. A voz dela estava tão fria e determinada que deu arrepios em todos. No avião, Isadora se acomodou na poltrona da janela. Quando a aeronave decolou e ela viu Belo Horizonte ficando pequena lá embaixo, não sentiu tristeza. Sentiu alívio. Abriu uma pasta com seus projetos da faculdade. Começou a estudar cada um deles, anotando melhorias. Se ia recomeçar, ia ser a melhor arquiteta que pudesse ser. Uma aeromoça se aproximou. A senhora gostaria de algo para beber? Um café, por favor, bem forte. Enquanto tomava o café, Isadora pensou no futuro. São Paulo a esperava. Oportunidades a esperavam. E ela estava pronta para agarrar todas elas. Rodrigo Valença não fazia ideia do que havia perdido, nem do que o esperava, porque a mulher doce e romântica que ele conheceu havia morrido naquela igreja. E a que estava nascendo em seu lugar era muito mais perigosa. Era uma mulher que não ia mais aceitar migalhas, que não ia mais ser subestimada, que ia conquistar tudo o que merecia. E quando chegasse a hora certa, ia fazer questão de que todos soubessem exatamente quem ela se tornou, especialmente Rodrigo. São Paulo recebeu Isadora com toda a sua energia. O barulho, o movimento, a pressa das pessoas na rua. Tudo era diferente de Belo Horizonte. Ela alugou um apartamento pequeno no bairro da Vila Madalena. Um lugar simples, mas em uma região movimentada, cheia de vida. Era perfeito para começar do zero. Na primeira noite, sentada no chão do apartamento vazio, comendo uma pizza de uma caixa de papelão, Isadora fez uma promessa para si mesma. Em 5 anos eu vou estar no topo, e todos que me subestimaram vão saber quem eu me tornei. Na segunda-feira, chegou na entrevista 1 hora mais cedo. O escritório ficava num prédio moderno na Avenida Paulista. Tudo ali respirava sucesso e dinheiro. O sócio do escritório, Dr. Marcos Carvalho, a recebeu pessoalmente. Então você é a arquiteta que o Renato tanto falou? Sou eu mesma. Isadora respondeu com um sorriso firme e um aperto de mão decidido. Trouxe seu portfólio? Isadora abriu uma pasta organizada com seus melhores trabalhos. Cada projeto estava apresentado de forma impecável, com explicações técnicas detalhadas. Doutor, Marcos folheou os desenhos impressionado. Estes projetos são seus mesmo? Estão muito bons para alguém tão jovem. São todos meus, e posso fazer muito melhor se me derem a oportunidade. Gosto dessa confiança. Quando pode começar? Hoje, se quiser. Ele riu. Gosto ainda mais dessa disposição. Que tal começar na quarta-feira? Isadora saiu do escritório com o emprego garantido. Mas não era só um emprego.
Era o primeiro passo do plano que estava formando na cabeça dela. Nos primeiros meses em São Paulo, Isadora virou uma máquina de trabalhar. Chegava cedo, saía tarde, estudava projetos no fim de semana, fazia cursos online de madrugada. Os colegas de trabalho ficaram impressionados com a dedicação dela. Isadora, você precisa descansar um pouco, disse Marina, uma colega arquiteta. Trabalhar tanto faz mal para a saúde. Eu descanso quando conseguir o que quero, Isadora respondeu, sem tirar os olhos dos desenhos. E o que você quer? Isadora parou de desenhar e olhou para Marina com aquele sorriso frio que havia desenvolvido. Tudo. Em casa, à noite, Isadora mantinha uma rotina rígida. Estudava as últimas tendências da arquitetura mundial. Aprendia sobre novos materiais, novas técnicas, assistia palestras de arquitetos famosos na internet. Lívia ligava todo dia. Isa, como você está? Está se alimentando direito? Estou bem, Lívia, trabalhando muito. E amigos, já conheceu alguém interessante? Não tenho tempo para amigos, tenho trabalho. Isa, isso não é vida. Você precisa se divertir um pouco. Minha diversão é ver meus projetos sendo aprovados. E realmente era. Cada projeto bem-sucedido dava uma satisfação para Isadora que ela nunca havia sentido antes. Era melhor que qualquer namoro, melhor que qualquer festa. Depois de 6 meses, Dr. Marcos a chamou em sua sala. Isadora, preciso conversar com você. Ela ficou tensa. Será que havia feito algo errado? Senta aí. Quero te fazer uma proposta. Que tipo de proposta? Você é a melhor arquiteta que já passou por aqui. Seus projetos são incríveis. Os clientes pedem especificamente por você. Isadora sentiu uma onda de orgulho, mas não demonstrou. Obrigada, Dr. Marcos. Quero te oferecer uma sociedade júnior. Seu nome passaria a aparecer na empresa. Carvalho e Menezes Arquitetura. O coração de Isadora disparou, mas ela manteve a voz calma. É uma oferta interessante, posso pensar? Claro, mas não demora muito. Oportunidades assim não aparecem todo dia. Naquela noite, Isadora ligou para Renato. Renato, aconteceu algo incrível hoje. Conta aí. Ela contou sobre a proposta. Do outro lado da linha, Renato ficou emocionado. Isadora, isso é fantástico. Em menos de 1 ano você virou sócia de um escritório em São Paulo. É só o começo, Renato. Só o começo. Você está realizada? Isadora olhou pela janela do apartamento. A cidade brilhava lá embaixo, cheia de luzes e possibilidades. Estou no caminho certo. E sobre... Bem, sobre o que aconteceu aqui. Você já superou? Superou? Isadora deu uma risada que gerou arrepios em Renato. Renato, eu não superei nada. Eu transformei aquela dor em combustível. Combustível para quê? Para me tornar a mulher mais bem-sucedida que Belo Horizonte já viu nascer. E depois que desligou, Isadora se olhou no espelho do banheiro. A mulher que olhava de volta era irreconhecível. O cabelo curto estava ainda mais moderno. Ela havia emagrecido com tanto trabalho, ficando com um porte mais elegante. Os olhos brilhavam com uma inteligência fria. Rodrigo Valença, ela falou para o espelho, você não faz ideia do que perdeu, nem do que te espera. No fim de semana seguinte, Isadora fez algo que não fazia há meses. Comprou roupas novas. Roupas caras, elegantes, que combinavam com sua nova posição. Quando se olhou no espelho da loja, vestindo um tailleur preto de grife, a vendedora comentou: a senhora tem porte de executiva de sucesso. Tenho mesmo, Isadora respondeu com confiança. Naquela mesma semana, aceitou a sociedade. Seu nome passou a aparecer na fachada do prédio. Carvalho em Menezes Arquitetura. Tirou uma foto da placa e mandou para Lívia. Olha só onde sua irmã chegou. Lívia ligou chorando de emoção. Isa, eu estou tão orgulhosa. Papai estaria orgulhoso também. Obrigada, Lívia.
Mas isso não é nada perto do que ainda vou conquistar. Você está diferente mesmo. Sua voz parece mais firme. É porque eu descobri quem eu realmente sou. E quem você é. Isadora olhou novamente para a placa com seu nome. Sou uma mulher que não aceita menos do que merece. Uma mulher que transformou humilhação em determinação. Uma mulher que ainda vai mostrar para muita gente do que é capaz. Naquela noite, Isadora trabalhou até mais tarde que o normal. Estava desenvolvendo um projeto especial. Um projeto que ela sabia que ia revolucionar sua carreira. Eram 3 da manhã quando ela finalmente parou para descansar. Mas antes de dormir, fez algo que havia se tornado um hábito. Pegou uma foto antiga de Rodrigo que guardava na gaveta. Não por nostalgia, mas para lembrar do que ele havia feito. Obrigada, ela sussurrou para a foto. Se você não tivesse me humilhado, eu nunca teria descoberto minha verdadeira força. Jogou a foto de volta na gaveta e foi dormir. Lá fora, São Paulo nunca parava. A cidade que nunca dorme havia abraçado Isadora Menezes, e ela havia abraçado de volta com toda a força que havia descoberto dentro de si. Uma força que ainda ia surpreender muita gente, principalmente em Belo Horizonte. 2 anos depois de chegar em São Paulo, o nome de Isadora Menezes estava sendo falado nos círculos mais importantes da arquitetura brasileira. Tudo começou com um concurso nacional para projetar um novo centro cultural na capital paulista. Mais de 500 arquitetos se inscreveram. Isadora decidiu que ia ganhar. Durante 3 meses, ela trabalhou 16 horas por dia no projeto. Pesquisou, desenhou, refez, melhorou. Cada detalhe foi pensado com precisão cirúrgica. Marina, sua colega, tentava convencê-la a descansar. Isadora, você está obcecada por esse projeto e isso não é saudável. Obsessão é o preço do sucesso, Isadora respondeu sem tirar os olhos dos desenhos. Enquanto os outros dormem, eu trabalho. Enquanto eles se divertem, eu me aperfeiçoo. Mas você precisa viver um pouco também. Isadora parou de desenhar e olhou para Marina com aquele olhar frio que havia se tornado sua marca. Marina, qual é o seu maior sonho profissional? Bem, vou ter meu próprio escritório um dia. Pois é, você sonha, eu conquisto. Na manhã do resultado do concurso, Isadora estava no escritório quando o Dr. Marcos entrou correndo. Isadora, nós ganhamos. Ganhamos o quê? O concurso. Seu projeto foi escolhido entre mais de 500. Por um momento, Isadora sentiu uma onda de alegria pura, mas rapidamente voltou à sua frieza controlada. Era esperado. Trabalhei para isso. Esperado? Doutor, Marcos riu. Isadora, você acabou de ganhar o concurso mais importante do ano. É o primeiro de muitos. Naquela mesma tarde, o telefone não parava de tocar. Jornalistas queriam entrevistas. Outros escritórios queriam parcerias. Clientes importantes começaram a procurar seus serviços. A primeira entrevista foi para a revista Arquitetura and Design. Senhorita Menezes, você tem apenas 30 anos e já ganhou um dos concursos mais disputados do país. Qual é o seu segredo? Disciplina. Enquanto outros fazem festa, eu estudo. Enquanto outros descansam, eu trabalho. Você sempre quis ser arquiteta? Isadora hesitou por um segundo. Pensou em falar sobre os sonhos de adolescente, sobre como queria construir casas bonitas para famílias felizes. Mas aquela Isadora havia morrido numa igreja em Belo Horizonte. Sempre soube que queria ser a melhor no que fizesse. A arquitetura foi o caminho que escolhi para isso. Tem planos de abrir seu próprio escritório? Tenho planos de conquistar tudo que mereço. A entrevista foi publicada com uma foto linda de Isadora ao lado de seu projeto vencedor. Na foto, ela usava um tailleur branco impecável, o cabelo perfeitamente arrumado, um sorriso confiante, mas frio.
Em Belo Horizonte, Lívia comprou 5 revistas e distribuiu para todos os conhecidos. Olha minha irmã, olha onde ela chegou. Dona Celeste chorou de emoção quando viu a foto. Minha menina virou uma mulher de sucesso. Renato também viu a entrevista. Ficou orgulhoso, mas preocupado. A Isadora da foto parecia uma executiva poderosa, mas havia perdido completamente a doçura que ele conhecia. Ligou para ela. Isa, vi a matéria na revista. Estou muito orgulhoso. Obrigada, Renato. Foi só o começo. Você está feliz? Estou realizada profissionalmente. Não é a mesma coisa. Para mim é. Depois da vitória no concurso, os convites começaram a aparecer. Festas da alta sociedade paulistana, inaugurações, eventos de arquitetura. Isadora aceitava todos, não porque gostasse de festas, mas porque sabia que precisava construir uma rede de contatos poderosos. Numa dessas festas, conheceu Eduardo Pamplona, um empresário influente do setor imobiliário. Então você é a arquiteta do momento? Sou a arquiteta do futuro. Ela respondeu com confiança. Gosto dessa atitude. Que tal jantar comigo amanhã? Tenho uma proposta que pode interessar. Que tipo de proposta? Quero que você projete meu novo empreendimento. Vai ser o prédio mais luxuoso de São Paulo. Isadora sorriu. Mande os detalhes para meu escritório. Vamos conversar. O projeto do prédio de Eduardo foi outro sucesso estrondoso. Um edifício de 40 andares com apartamentos de luxo que custavam milhões. A mídia especializada não parava de falar sobre o trabalho de Isadora. A arquiteta mineira Isadora Menezes está revolucionando o conceito de arquitetura residencial de alto padrão em São Paulo. Com cada projeto bem-sucedido, Isadora ficava mais conhecida e mais fria. Doutor, Marcos notou a mudança. Isadora, você tem certeza que não quer umas férias? Você trabalha sem parar há 3 anos. Férias são para quem não tem objetivos claros. E quais são os seus objetivos? Ela olhou pela janela do escritório, vendo a movimentação da Avenida Paulista. Quero que meu nome seja reconhecido nacionalmente. Quero que, quando falarem em arquitetura no Brasil, falem em Isadora Menezes. Você já conseguiu isso. Consegui aqui em São Paulo. Quero conseguir em todo o país. 6 meses depois, Isadora tomou a decisão que estava amadurecendo há muito tempo. Dr. Marcos, vou abrir meu próprio escritório. Ele não ficou surpreso. Eu sabia que esse dia ia chegar. Você é ambiciosa demais para ficar sendo sócia de alguém. Não é ambição, é necessidade. Necessidade de quê? De controlar meu próprio destino. A inauguração do escritório Isadora Menezes Arquitetura foi um evento que parou o setor na cidade. Todos os grandes nomes da arquitetura e construção estavam presentes. Lívia veio de Belo Horizonte para a festa. Isa, quando entrei aqui, não acreditei que fosse sua irmã. Você está impressionante. Realmente estava. Isadora usava um vestido preto elegante, joias discretas, mas caras, o cabelo num penteado sofisticado. Parecia uma executiva que sempre pertenceu àquele mundo. Obrigada por ter vindo, Lívia. Isa, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você é feliz? Isadora olhou ao redor. Seu escritório estava cheio das pessoas mais influentes da cidade. Todos queriam falar com ela, fazer negócios com ela, ser vistos ao lado dela. Sou poderosa, Lívia. É melhor que felicidade. Não sei não, irmã. Você parece vazia. Vazia? Isadora riu. Lívia, eu tenho tudo que sempre quis. Tem? Você tem amor? Tem paz? Tem momentos de alegria real? Isadora ficou em silêncio por um momento. Eu tenho sucesso. Eu tenho reconhecimento. Eu tenho a admiração de todos. Mas isso te faz feliz. Me faz respeitada.
Naquela noite, depois que todos foram embora, Isadora ficou sozinha em seu novo escritório. Olhou as placas na parede com seus prêmios, as matérias de revista emolduradas, as fotos com pessoas importantes. Estava no topo, tinha conquistado tudo o que queria. Então por que naquela madrugada silenciosa ela se sentiu tão sozinha? Balançou a cabeça, espantando o pensamento. Solidão era luxo que ela não podia se dar. Tinha trabalho a fazer, porque o maior projeto de sua vida ainda estava por vir. E ele tinha nome e sobrenome: Valença. Era uma manhã de quinta-feira quando Carla, a secretária de Isadora, entrou no escritório com um sorriso animado. Isadora, chegou uma proposta que você precisa ver. Que tipo de proposta? Isadora perguntou, sem tirar os olhos do computador. Uma empresa de Minas Gerais quer contratar seus serviços. É um projeto grande, de reforma completa da sede deles. A Minas Gerais? Isadora levantou a cabeça pela primeira vez. Isso mesmo. A empresa se chama Valença Construções. O mundo parou por um segundo. Isadora sentiu o sangue gelar nas veias. Depois de 3 anos, aquele nome voltava à sua vida como um fantasma do passado. Valença, ela repetiu, controlando a voz. Conhece? Parece que são bem importantes lá em Belo Horizonte. Isadora fechou os punhos embaixo da mesa. Conhecer? Ela conhecia muito bem os Valença. Conhecia bem demais. Me traz todos os detalhes dessa proposta. Agora. Carla estranhou a urgência, mas obedeceu. Em poucos minutos, estava de volta com uma pasta grossa. Aqui está tudo. O contato foi feito pelo próprio Otávio Valença. Parece que eles pesquisaram muito antes de escolher você. Isadora abriu a pasta com as mãos tremendo. Lá estavam as fotos do prédio da empresa, os dados técnicos, o orçamento previsto. Era um projeto milionário. Mas o que mais chamou sua atenção foi uma foto de Otávio Valença numa revista de negócios. O mesmo homem que havia orquestrado sua humilhação 3 anos atrás. Carla, me deixa sozinha por um momento. Quando ficou só, Isadora começou a rir. Era uma risada baixa, fria, que dava arrepios. O destino estava sendo generoso com ela. Otávio Valença, sem saber quem ela realmente era, estava oferecendo a oportunidade perfeita para sua vingança. Ligou imediatamente para Renato. Renato, você não vai acreditar no que acabou de acontecer. Oi, Isa, conta aí. Os Valença querem contratar meus serviços. Silêncio do outro lado da linha. Renato, você está aí? Estou. Isadora, eles sabem quem você é? Aparentemente não. Devem ter pesquisado meu trabalho e gostado. Não fizeram a conexão com a Isadora do casamento. O que você vai fazer? Vou aceitar, é claro. Isadora, não sei se é uma boa ideia. Pode ser muito doloroso para você. Ah, doloroso? Ela riu daquela risada gelada. Renato, essa é a oportunidade que eu estava esperando há 3 anos. Oportunidade para quê? Para mostrar para eles quem é Isadora Menezes agora. Renato ficou preocupado com o tom dela. Isa, você não está pensando em fazer nada impulsivo, né? Impulsivo? Não, Renato. Vou fazer tudo com muita calma e muito profissionalismo. Vou dar a eles exatamente o que merecem. E o que eles merecem? Ver de perto o que perderam. Ver a mulher de sucesso que eles desprezaram. Naquela tarde, Isadora ligou pessoalmente para o escritório dos Valença em Belo Horizonte. Alô, gostaria de falar com o senhor Otávio Valença. De parte de quem? Isadora Menezes, da Isadora Menezes Arquitetura de São Paulo. Em poucos segundos, Otávio estava na linha. Senhorita Menezes, que prazer falar com a senhora. Acompanhamos seu trabalho e ficamos muito impressionados. A ironia era deliciosa. O homem que havia orquestrado sua humilhação estava sendo educado e respeitoso com ela. Obrigada, Sr. Valença. Recebi a proposta de vocês e me interessei pelo projeto. Que bom. Queremos o melhor para nossa empresa.
E pelo que vimos, a senhora é realmente o melhor que existe. Quando podemos nos encontrar para discutir os detalhes? A senhora poderia vir até Belo Horizonte? Gostaríamos de mostrar pessoalmente as instalações. Isadora sorriu. Era exatamente o que ela queria ouvir. Posso ir na próxima semana? Que tal na terça-feira? Perfeito. Vamos preparar uma recepção especial para a senhora. Depois que desligou, Isadora ficou parada por vários minutos, processando o que havia acabado de acontecer. Ia voltar para Belo Horizonte, ia entrar na empresa dos Valença, ia olhar nos olhos de Otávio e de Rodrigo. Mas desta vez seria diferente, muito diferente. Ligou para Lívia. Lívia, vou passar uns dias em Belo Horizonte na semana que vem. Sério? Que bom, Isa. Saudades de você. Que traz você aqui? Trabalho. Um projeto importante. Vai ficar na nossa casa? Não, vou ficar num hotel. Preciso manter a postura profissional. Hotel? Mas Isa, essa é sua casa. Lívia, eu não sou mais a mesma pessoa que saiu daqui há 3 anos. Preciso que vocês entendam isso. No fim de semana, Isadora se preparou meticulosamente para a viagem. Escolheu suas melhores roupas, organizou uma apresentação impecável, preparou cada detalhe da reunião. Na segunda-feira à noite, voou para Belo Horizonte. Do avião, viu a cidade se aproximando. As luzes familiares, as montanhas ao fundo. Por um momento, sentiu uma pontada de nostalgia, mas rapidamente a afastou. Não estava voltando como a Isadora ferida que havia partido. Estava voltando como uma executiva de sucesso, respeitada nacionalmente. No hotel, se instalou na suíte mais cara. Era importante manter as aparências. Ia mostrar aos Valença que estava lidando com alguém que chegou muito longe. Naquela noite, não conseguiu dormir direito. Ficou imaginando a cara de Otávio quando descobrisse quem ela realmente era. A cara de Rodrigo quando a visse transformada. Na manhã da reunião, se arrumou com cuidado especial. Tailleur cinza de grife, sapatos italianos, joias discretas, mas caras. O cabelo estava impecável, a maquiagem perfeita. Quando se olhou no espelho, viu uma mulher poderosa, elegante, bem-sucedida. Nada a ver com a noiva humilhada de 3 anos atrás. No táxi a caminho da empresa, sentiu o coração bater mais forte. Mas não era nervosismo, era expectativa. O prédio da Valença Construções era imponente, todo de vidro e aço. Na entrada, uma placa dourada com o nome da empresa. Isadora parou por um momento na calçada, olhando para o prédio. Ali dentro estavam os homens que haviam tentado destruí-la. Mas ela havia renascido das cinzas. E agora eles iam conhecer a nova Isadora Menezes. Respirou fundo, ajeitou a bolsa no ombro e entrou no prédio com passos firmes. A recepcionista sorriu. Bom dia. A senhora tem agendamento? Tenho. Isadora Menezes, para a reunião com o senhor Otávio Valença. Ah, sim. Eles estão esperando a senhora. Por favor, me acompanhe. No elevador, subindo para o último andar, Isadora fez uma última verificação no espelho. Estava perfeita. Quando as portas se abriram, ela saiu com a confiança de quem havia conquistado o mundo. E, de certa forma, havia conquistado mesmo. Agora era hora de mostrar isso para quem mais precisava ver. A sala de reuniões da Valença Construções era luxuosa. Mesa de mogno, poltronas de couro, vista panorâmica de Belo Horizonte. Tudo projetado para impressionar. Otávio Valença estava de costas, olhando pela janela quando a secretária anunciou. Senhor Valença, a arquiteta Isadora Menezes chegou. Que entre, por favor. Isadora entrou na sala com passos firmes. Usava seu tailleur cinza impecável, carregava uma pasta de couro italiana e sua postura era de quem comandava qualquer ambiente. Otávio se virou para cumprimentá-la e congelou. Por alguns segundos, ele ficou sem reação. Os olhos arregalados, a boca entreaberta, claramente tentando processar o que estava vendo. Senhor Valença? Isadora estendeu a mão com um sorriso profissional.
Prazer conhecê-lo pessoalmente. A voz. Era a mesma voz, mas tudo mais era completamente diferente. A mulher à sua frente era elegante, confiante, poderosa. Nada a ver com a noiva chorosa que havia saído correndo da igreja 3 anos atrás. Você... Ele gaguejou. Algum problema, Sr. Valença? Isadora manteve o sorriso frio. Não, é que você me parece familiar. Talvez tenha visto meu trabalho em alguma revista. Meus projetos são bem divulgados na mídia especializada. Otávio tentou se recompor. Era um homem de negócios experiente. Não podia demonstrar fraqueza. Claro, por favor, sente-se. Nós estamos muito honrados com sua presença. Obrigada. Isadora se sentou com elegância, cruzou as pernas e abriu sua pasta. Cada movimento era calculado para mostrar profissionalismo e sucesso. Antes de começarmos, Otávio disse, ainda tentando entender a situação. Posso perguntar de onde a senhora é? Nasci em Belo Horizonte, mas moro em São Paulo há alguns anos. Belo Horizonte? Ele murmurou. Que coincidência. Por que coincidência? Nada. Vamos ao projeto. Mas Otávio não conseguia se concentrar. Olhava para Isadora tentando confirmar suas suspeitas. Seria mesmo ela? A Isadora que seu filho havia deixado no altar. Senhor Valença, o senhor está bem? Ela perguntou com falsa preocupação. Estou ótimo. É que... Me desculpe a pergunta pessoal, mas qual é seu nome completo? Isadora Menezes. Por quê? Menezes, ele repetiu lentamente. A senhora já teve algum relacionamento com alguém da nossa família? Isadora fingiu pensar. Não me lembro de ter conhecido nenhum Valença antes. Por que pergunta? Otávio não sabia se acreditar. Seria possível que fosse apenas coincidência, mas o nome, o rosto, a voz, tudo batia. Nada esqueça, vamos falar do projeto. Durante a próxima hora, Isadora apresentou suas ideias com maestria, mostrou portfólio, explicou técnicas, sugeriu inovações. Era impossível não ficar impressionado com seu conhecimento. Otávio tentava prestar atenção, mas não conseguia parar de olhar para ela. A transformação era inacreditável. Sua proposta é impressionante, ele admitiu. Obrigada. Costumo entregar resultados que superam expectativas. Nesse momento, alguém bateu na porta. Pai, posso entrar? Trouxe os contratos que você pediu. O sangue de Isadora gelou. Era a voz de Rodrigo. Entre, filho. A porta se abriu e Rodrigo entrou na sala. Estava mais magro que antes, com alguns fios grisalhos precoces. Parecia cansado. Quando viu Isadora, a mesma reação do pai. Choque total. A pasta de documentos escorregou de suas mãos e caiu no chão, espalhando papéis por toda parte. Rodrigo, que foi? Otávio perguntou. Rodrigo não conseguia falar. Ficou ali parado, olhando para Isadora como se estivesse vendo um fantasma. Tudo bem com o senhor? Isadora perguntou com educação gelada. Você é a Isadora? Sou a arquiteta Isadora Menezes, de São Paulo. E o senhor é? Rodrigo Valença. Ela estendeu a mão formalmente. Prazer conhecê-lo, senhor Valença. Rodrigo olhou para a mão estendida, depois para o rosto dela. A mulher à sua frente era irreconhecível, elegante, bem-sucedida, fria como gelo. Isadora, ele sussurrou. Sou eu, Rodrigo. Desculpe, não me lembro de conhecê-lo antes de hoje. A frieza na voz dela foi como uma bofetada. Rodrigo sentiu as pernas bambas. Você não se lembra de mim? Senhor Valença, creio que está me confundindo com outra pessoa. Otávio observava a cena em silêncio. Agora tinha certeza. Era ela mesma. Mas a transformação era tão impressionante que parecia outra pessoa. Rodrigo, ele disse,
Por que não se senta? Estávamos discutindo o projeto da reforma. Rodrigo se sentou como um robô. Não conseguia tirar os olhos de Isadora. Continuando, ela disse com profissionalismo, minha proposta prevê uma renovação completa do espaço, algo que reflita modernidade e sucesso. Sucesso? Rodrigo murmurou. Sim, é importante que uma empresa como a de vocês tenha instalações que transmitam prosperidade e confiança. E você... Rodrigo tentou novamente. Você construiu uma carreira de sucesso? Construí. Sou reconhecida nacionalmente. Meus projetos já foram capa das principais revistas de arquitetura do país. Cada palavra era uma facada no orgulho de Rodrigo. A mulher que ele havia abandonado no altar havia se tornado tudo que ele nunca seria. Isso é impressionante, ele disse com a voz fraca. É o que acontece quando nos dedicamos ao que realmente importa. Ela respondeu, olhando diretamente nos olhos dele. Por um momento, os dois se entreolharam em silêncio. Rodrigo via frieza e indiferença. Isadora via o homem fraco que sempre soube que ele era. Bem, Otávio quebrou o silêncio. Creio que sua proposta nos interessa muito. Quando podemos começar? Posso iniciar na próxima semana, mas primeiro precisamos definir alguns detalhes. Que tipo de detalhes? Meus honorários, por exemplo. Sendo um projeto dessa magnitude, com cliente dessa importância, minha taxa é diferenciada. Quanto? Isadora citou um valor que fez Otávio engasgar. É bastante. Senhor Valença, o senhor está contratando a melhor arquiteta do país. Qualidade tem preço. Entendo, mas... Se o valor está acima do orçamento de vocês, posso recomendar outros profissionais. Ela disse, começando a guardar os documentos. Não, não. Otávio se apressou. Podemos pagar, sim. Ótimo. Então temos um acordo. Durante o resto da reunião, Isadora manteve a postura profissional impecável, cada palavra calculada, cada gesto pensado. Rodrigo mal falou. Ficou ali, observando a transformação daquela mulher que um dia a amou, ou pensou que amava. Quando a reunião terminou, Isadora se levantou. Senhores, foi um prazer conhecê-los. Minha equipe entrará em contato para os próximos passos. Isadora, Rodrigo se levantou também. Você realmente não se lembra de mim? Ela o olhou por um longo momento. Depois sorriu. Um sorriso gelado que deu arrepios. Senhor Valença, eu me lembro de tudo que vale a pena ser lembrado. Tenha um bom dia. E saiu da sala com a mesma elegância com que havia entrado. Rodrigo desabou na cadeira. Pai, aquela era ela, a Isadora. Eu sei, filho. Você viu como ela mudou, como ela está diferente? Vi, e agora entendo por que ela é tão bem-sucedida. O que vamos fazer? Otávio olhou pela janela, vendo o carro de Isadora sair do estacionamento. Vamos trabalhar com ela e vamos torcer para que seja apenas profissional. Mas no fundo dos olhos de Otávio havia uma preocupação, porque ele havia visto algo no olhar de Isadora que o assustou. Não era apenas frieza profissional, era algo muito mais perigoso. Era vingança. Nos dias seguintes àquela primeira reunião, Isadora começou seu jogo psicológico com precisão cirúrgica. Chegava à empresa dos Valença sempre impecável. Roupas caras, postura elegante, uma equipe de assistentes competentes. Tudo calculado para mostrar o sucesso que havia conquistado. Otávio tentava manter o controle da situação, mas estava perdendo terreno a cada encontro. Senhorita Kyu, Menezes, ele disse numa reunião na segunda semana, algumas das suas sugestões estão muito além do orçamento inicial. Isadora não levantou os olhos dos desenhos. Senhor Valença, o senhor me contratou para fazer o melhor trabalho possível. Se quer economia, pode contratar qualquer arquiteto medíocre da cidade. Não é questão de economia, é questão de... De quê?
Agora ela o olhou diretamente. De não confiar no meu trabalho? Não é isso, é que... Então deixe que eu faça meu trabalho. O senhor vai ficar muito satisfeito com o resultado. Otávio se sentiu diminuído. Aquela mulher tinha um jeito de falar que o fazia se sentir pequeno. Durante as obras, Isadora deu ordens para os operários como se fosse a dona da empresa. Essa parede vai ter que ser derrubada completamente e quero material de primeira qualidade, nada de economia. Mas, senhora... O encarregado hesitou. O senhor Otávio disse para não mexer naquela parede. O senhor Otávio me contratou para fazer um trabalho. Se ele quer interferir, pode dispensar meus serviços. Quando Otávio soube da conversa, foi falar com ela. Isadora, você não pode desautorizar minhas ordens. Senhor Valença, ela disse com frieza, ou me deixa trabalhar do jeito que sei, ou rescindimos o contrato agora mesmo. Você não pode falar assim comigo. Esta é minha empresa. E este é meu projeto. Se não está satisfeito com o meu trabalho, existem centenas de arquitetos em São Paulo que ficariam felizes em pegar esse projeto. Otávio sentiu que estava sendo chantageado, mas não podia arriscar. O trabalho de Isadora já estava impressionando todos os funcionários. Está bem, mas quero ser consultado sobre as decisões importantes. É claro, ela sorriu friamente, desde que não interfira na qualidade do resultado. Rodrigo assistia a tudo em silêncio. Estava impressionado com a força que Isadora havia desenvolvido. Um dia, tentou conversar com ela em particular. Isadora, posso falar contigo um minuto? Senhor Valença, se for sobre o projeto, podemos marcar uma reunião formal. Não é sobre trabalho, é pessoal. Ela parou de mexer nos papéis e o olhou. Não temos assuntos pessoais para conversar. Isadora, por favor, 5 minutos. Está bem, 5 minutos. Eles saíram para a varanda do escritório. Rodrigo estava visivelmente nervoso. Eu quero te pedir desculpas. Desculpas por quê? Pelo que aconteceu naquele dia, na igreja. Isadora o olhou sem demonstrar emoção alguma. Que dia? Que igreja? Isadora, para. Nós dois sabemos do que estou falando. Senhor Valença, não sei do que está falando. Se me contrataram baseados em algum mal-entendido, você sabe muito bem quem eu sou. Sei sim. Você é Rodrigo Valença, filho do dono da empresa que me contratou. Só isso. Rodrigo passou a mão pelos cabelos frustrado. Por que está fingindo que não se lembra de mim? Porque não me lembro mesmo. Nós namoramos por 3 anos. Senhor Valença, acho que está me confundindo com outra pessoa. Isadora, pelo amor de Deus. Ela olhou o relógio. Seus 5 minutos acabaram. Tenho trabalho para fazer. E voltou para dentro, deixando Rodrigo sozinho na varanda. Naquela noite, Rodrigo ligou para um amigo. Carlos, você se lembra da Isadora? A menina que eu ia casar? Claro que lembro. Por quê? Ela está aqui. Virou arquiteta famosa e está reformando a empresa do meu pai. Sério? E como ela está? Irreconhecível. Virou uma executiva fria, bem-sucedida e finge que não me conhece. Cara, depois do que você fez com ela, eu sei, mas ela mudou completamente. Parece outra pessoa. Você ainda gosta dela? Rodrigo ficou em silêncio por um momento. Não sei. Talvez nunca tenha parado para pensar no que realmente sentia por ela. Durante as semanas seguintes, Isadora continuou seu jogo psicológico. Em cada reunião, demonstrava superioridade intelectual e profissional. Senhor Valença, disse numa apresentação para investidores, como podem ver, o novo projeto vai valorizar a empresa em pelo menos 40%. Os investidores ficaram impressionados. Senhora Menezes, seu trabalho é excepcional. Obrigada. Costumo entregar sempre o melhor. Otávio estava no fundo da sala, vendo Isadora brilhar. Era humilhante admitir,
mas ela estava fazendo um trabalho incrível. Depois da reunião, ele a chamou. Isadora, preciso admitir, você está superando todas as expectativas. Eu avisei que ficaria satisfeito com o resultado. Mas tenho que perguntar, por que aceitou trabalhar conosco? Com certeza tinha propostas melhores em São Paulo. Isadora o olhou com aquele sorriso gelado. Gosto de desafios interessantes. E nós somos um desafio interessante? Vocês são únicos. Otávio tentou decifrar o que ela queria dizer, mas Isadora já estava saindo da sala. Os funcionários da empresa começaram a admirar Isadora. Ela tratava todos com respeito, diferente dos patrões. Dona Isadora, disse a faxineira, a senhora é muito diferente dos outros chefes. Como assim, Dona Maria? A senhora trata a gente bem, pergunta nossos nomes, fala com educação. Todas as pessoas merecem respeito, Dona Maria. Os patrões não pensam assim. Isadora ficou em silêncio, mas guardou a informação. Em pouco tempo, ela conhecia todos os funcionários pelo nome. Sabia dos problemas pessoais de cada um. E eles adoravam trabalhar com ela. Isso irritava profundamente Otávio. Os funcionários estão te tratando como se você fosse a dona da empresa. Eles me respeitam porque eu os respeito. Eles trabalham para mim há anos e nunca me respeitaram assim. Talvez o problema não seja com eles, Sr. Valença. A frieza na resposta dele foi como um soco no estômago. Rodrigo observava tudo com fascínio e desespero. A mulher que havia abandonado estava se tornando tudo o que ele nunca seria. Uma tarde, ele tentou mais uma vez. Isadora, você está com raiva de mim? Por que estaria com raiva? Pelo que aconteceu entre nós. Senhor Valença, já disse que não me lembro de nada entre nós. Você está mentindo. Não estou mentindo. Estou simplesmente focada no que importa, meu trabalho. E o que importava antes, nossos planos, nossos sonhos. Isadora parou de mexer nos papéis e o olhou fixamente. Senhor Valença, eu só me lembro de coisas que valeram a pena. E aparentemente vocês não valeram a pena ser lembrados. A crueldade na frase deixou Rodrigo sem reação. Naquela noite, sozinho em casa, ele olhou fotos antigas dele com Isadora. Nos retratos, ela sorria apaixonada. Ele parecia distante, como se estivesse em outro lugar. Será que ele realmente havia amado ela? Ou apenas gostava da ideia de ter uma namorada bonita e dedicada? A Isadora das fotos era doce, romântica, submissa. A Isadora de agora era poderosa, fria, implacável. E pela primeira vez na vida, Rodrigo se perguntou qual das duas ele preferia. A resposta o assustou. 3 semanas haviam se passado desde o início das obras, e a transformação do prédio dos Valença era impressionante. Isadora havia modernizado tudo. Iluminação, layout, decoração. A empresa parecia ter entrado no século XXI. Os funcionários comentavam entre si. Nunca vi esse lugar tão bonito. A arquiteta tem um gosto incrível. Ela fez em 3 semanas o que os patrões não fizeram em 10 anos. Mas quem mais observava as mudanças era Rodrigo. Ele passava horas olhando Isadora trabalhar, fascinado pela mulher forte e determinada que ela se tornara. Naquela manhã de quinta-feira, ele tomou coragem e decidiu tentar uma abordagem diferente. Esperou Isadora terminar uma reunião com os fornecedores e se aproximou. Isadora, podemos tomar um café? Como profissionais. Ela olhou o relógio. Tenho 15 minutos livres. E foram até a copa da empresa. Rodrigo serviu café para os dois, tentando encontrar uma forma de começar a conversa. Seu trabalho aqui está incrível, ele disse. Obrigada. Os funcionários adoram você. Faço meu trabalho. Mas você faz mais que isso. Você se importa com as pessoas. Isadora tomou um gole do café e o olhou. E qual é a sua pergunta, Sr. Valença? Eu queria saber se você é feliz. Feliz?
Sim, com a vida que construiu, com suas conquistas. Por que se importa? Rodrigo hesitou. Era uma pergunta que ele mesmo não sabia responder. Por quê? Porque você parece diferente, não só fisicamente, por dentro também. Eu evolui, ou você endureceu. Isadora pousou a xícara na mesa com um ruído seco. Senhor Valença, se essa conversa não é sobre trabalho... Espera, ele a interrompeu. Eu sei que você se lembra de mim. Sei que se lembra do que aconteceu entre nós. O que você quer que eu diga? A verdade. A verdade? Ela deu uma risada fria. A verdade é que você foi a melhor coisa que me aconteceu. Rodrigo ficou surpreso. Como assim? Se você não tivesse me humilhado naquele dia, eu nunca teria descoberto minha força. Nunca teria me tornado a mulher que sou hoje. Isadora. Então, obrigada, Rodrigo. Obrigada por me mostrar que eu não precisava de você para ser feliz. O uso do nome dele pela primeira vez em semanas foi como um soco no estômago. Você usou meu nome. Usei. E agora que já conversamos, preciso voltar ao trabalho. Ela se levantou para sair, mas ele a segurou pelo braço. Isadora, por favor, eu cometi um erro terrível naquele dia. Cometeu? Eu era jovem, pressionado pelo meu pai. Era covarde. A crueza da palavra o fez soltar o braço dela. Você tem razão. Eu era covarde. Mas eu sinto sua falta. Isadora o olhou por um longo momento. Sente falta de quê? Da menina boba que aceitava tudo calada? Da noiva submissa que não questionava suas decisões? Não, eu sinto falta de você, da pessoa que você era. Essa pessoa morreu numa igreja, Rodrigo, no dia 15 de março. A precisão da data mostrou que ela se lembrava de cada detalhe. Mas talvez possamos recomeçar. Recomeçar? Ela riu. Você está casado, Rodrigo. Não estou feliz no meu casamento. Não é problema meu. Helena e eu não deu certo. Foi um arranjo do meu pai. Nunca houve amor de verdade. E você acha que isso me interessa? Isadora, eu acho que sempre amei você. Só não sabia na época. A confissão saiu desesperada, quase patética. E você, que está acompanhando essa história até aqui, o que acha? Rodrigo merece uma segunda chance depois de tudo que fez? A transformação de Isadora impressiona você tanto quanto impressiona ele. Rodrigo, Isadora disse com voz gelada, deixa eu te explicar uma coisa. O homem que eu vou amar vai me escolher desde o primeiro dia. Não vai precisar de humilhação pública para descobrir meu valor. Mas você é fraco, Rodrigo. Sempre foi. Por isso, escolheu a noiva que seu pai mandou. Por isso está aqui agora, tentando voltar para o que é seguro. Não é verdade? É sim. Você não me quer de volta porque me ama. Você me quer porque agora eu represento tudo que você nunca vai ser. A análise psicológica foi cirúrgica e dolorosa. Isso não é verdade, ele gaguejou. É verdade sim. Você está fascinado pela minha transformação, pela minha força, pela minha independência, coisas que você nunca teve. Rodrigo sentou numa cadeira como se as pernas não o sustentassem mais. Talvez você tenha razão. Sei que tenho. Mas isso não muda o fato de que você o quê? De que eu te amo. Isadora o olhou com uma mistura de pena e desprezo. Rodrigo, você não sabe nem o que é amor. Amor é escolha, é coragem, é proteção. Você nunca me protegeu de nada. Posso aprender. Não pode, porque caráter não se ensina. Ou se tem, ou não se tem. Ela pegou sua pasta e se dirigiu para a porta. E você já mostrou que tipo de homem é. Isadora, espera! Ela parou, mas não se virou. Rodrigo, vou terminar esse projeto porque sou profissional. Mas depois disso, não quero mais ver você na minha vida. E se eu me separar?
E se eu mostrar que mudei? Agora ela se virou e o olhou com aquele sorriso gelado que já se tornara sua marca. Rodrigo, mesmo que você se tornasse o melhor homem do mundo, eu não voltaria com você. Não é por quê? Porque eu aprendi a me amar primeiro, e uma mulher que se ama não volta para quem a humilhou. E saiu da copa, deixando Rodrigo sozinho com sua dor e arrependimento. Naquela tarde, ele foi conversar com o pai. Pai, eu preciso me separar da Helena. O quê? Por causa daquela arquiteta? Por causa de mim mesmo? Rodrigo, não seja idiota. A Isadora só está brincando com você. Não, pai. Ela nem me quer. E sabe por quê? Porque ela se tornou tudo o que eu deveria ter sido. Que absurdo é esse? Ela é forte, independente, bem-sucedida, tudo o que você sempre quis que eu fosse. Otávio ficou em silêncio por um momento. E o que isso tem a ver com seu casamento? Tudo. Porque eu me casei por covardia. Porque você mandou. Porque era mais fácil que lutar pelo que eu queria. E agora você quer lutar por ela? Não. Agora eu quero lutar por mim mesmo. Naquela noite, Rodrigo olhou no espelho e não gostou do que viu. Um homem de 35 anos que nunca havia tomado uma decisão difícil na vida. Isadora tinha razão. Ele era fraco. Sempre fora. Mas talvez ainda houvesse tempo de mudar. Não para reconquistar Isadora. Ela deixara claro que isso nunca ia acontecer. Mas para se tornar o homem que deveria ter sido desde o início. O homem que ela mereceu ter ao lado naquele dia na igreja. E que ele nunca teve coragem de ser. Otávio Valença estava perdendo o controle da própria empresa. E isso o deixava furioso. Todos os funcionários respeitavam Isadora mais que ele. Os clientes elogiavam o trabalho dela. Até os fornecedores preferiam negociar diretamente com a arquiteta. Era intolerável. Naquela segunda-feira, ele chamou Helena, a esposa de Rodrigo, para uma conversa reservada. Helena, precisamos conversar sobre um assunto delicado. Que assunto, sogro? Sobre a arquiteta que está reformando nossa empresa. A tal da Isadora? Ouvi dizer que ela é muito competente. É, competente demais. Isso está causando problemas. Que tipo de problemas? Otávio hesitou. Não podia contar toda a verdade. Rodrigo está fascinado por ela. Acho que pode afetar o casamento de vocês. Helena franziu a testa. Fascinado como? Vocês sabem. Mulher bonita, bem-sucedida, independente. Rodrigo sempre teve fraqueza por esse tipo. E o que o senhor quer que eu faça? Quero que você me ajude a encontrar alguma forma de desqualificar o trabalho dela. Algum erro, alguma falha que justifique a rescisão do contrato. Helena pensou por um momento. E se não encontrarmos nada? Então vamos criar. Na terça-feira, Otávio colocou seu plano em ação. Contratou um engenheiro conhecido seu para fiscalizar o trabalho de Isadora. Dr. Carneiro, preciso que o senhor encontre problemas técnicos no projeto da arquiteta. Mas, Sr. Valença, pelo que vi, o trabalho dela está impecável. Sempre há algo. Uma norma não cumprida, um detalhe técnico questionável. Preciso de um relatório que justifique cancelar o contrato. Entendi. E quanto aos meus honorários por esse relatório especial? O dobro do normal. No mesmo dia, Otávio ligou para alguns jornalistas conhecidos. Tenho uma informação interessante sobre essa arquiteta que está em alta, Isadora Menezes. Que tipo de informação? Parece que ela tem problemas com prazos, qualidade duvidosa. Posso dar detalhes se vocês se interessarem. Mas Otávio subestimou completamente com quem estava lidando. Isadora havia previsto exatamente esse movimento. 3 anos de sucesso em São Paulo a ensinaram que sempre haveria quem tentasse sabotá-la. Já tinha todas as contramedidas preparadas. Na quarta-feira, quando o Dr. Carneiro apareceu para fiscalizar o trabalho, Isadora o recebeu com educação. Dr. Carneiro, que prazer conhecê-lo pessoalmente. Acompanho seu trabalho há anos. Ah,
Obrigado. Vim fazer uma avaliação técnica do projeto. Claro. Aliás, que coincidência. Ontem mesmo eu estava comentando com a equipe da revista Construção and Design sobre seu trabalho na obra do shopping. Dr. Carneiro ficou desconfortável. Que comentário? Sobre aqueles pequenos problemas estruturais que apareceram depois. Nada grave, claro, coisas que acontecem. A mensagem estava clara. Eu sei dos seus erros passados. Bem, vou dar uma olhada no projeto. Ele gaguejou. Fique à vontade. Ah, e doutor, minha equipe está filmando todo o processo da obra para um documentário. Espero que não se incomode de aparecer nas gravações. Dr. Carneiro sabia que estava numa armadilha. Se fizesse um relatório falso, ficaria registrado em vídeo. Sua reputação seria destruída. Na verdade, ele disse, acho que não vai ser necessário. O trabalho parece estar dentro das normas. E saiu da obra sem fazer relatório algum. Quanto aos jornalistas, Isadora já havia se antecipado. Ligou para Marina, sua ex-colega de São Paulo. Marina, preciso de um favor. Você ainda tem contato com aqueles jornalistas da revista Arquitetura e Negócios? Tenho sim. Por quê? Quero dar uma entrevista exclusiva sobre meu trabalho em Minas Gerais. A matéria saiu na revista com o título Isadora Menezes, a arquiteta que está revolucionando empresas tradicionais. Quando Otávio viu a reportagem, quase teve um ataque. Como ela conseguiu isso? Rodrigo, que estava na sala, respondeu, pai, ela é mais esperta que nós. Sempre foi. Não pode ser, tem que ter alguma forma de pará-la. Por que quer pará-la? O trabalho dela está sendo incrível. Porque ela está tomando conta da nossa empresa. Ou porque ela está mostrando nossas limitações. Otávio olhou para o filho com raiva. De que lado você está? Estou do lado da verdade. E a verdade é que ela é melhor que nós. Quem está acompanhando essa jornada até aqui merece saber que o melhor ainda está por vir, porque Isadora não havia mostrado nem metade do que era capaz de fazer. Na quinta-feira, Otávio tentou sua última cartada. Convocou uma reunião com todos os sócios da empresa. Senhores, estou preocupado com os rumos deste projeto. Por quê, Otávio? Os resultados estão excelentes. É justamente isso que me preocupa. A arquiteta está ganhando muito protagonismo. Os funcionários a respeitam mais que a nós. E qual é o problema nisso? Perguntou outro sócio. O problema é que ela pode estar planejando algo, tentar nos prejudicar de alguma forma. Otávio, isso é paranoia, é intuição. Eu conheço esse tipo de pessoa. Que tipo de pessoa? Otávio hesitou. Não podia contar a verdade sobre o passado. Mulheres ambiciosas demais, perigosas. Os sócios se entreolharam. Começaram a suspeitar que havia algo pessoal por trás daquela paranoia. Otávio, disse o sócio mais antigo, você tem algum problema pessoal com a arquiteta? Claro que não. Então qual é a sua proposta? Quero cancelar o contrato dela. Com que justificativa? Descumprimento de prazo? Qualidade questionável? Otávio, o trabalho dela está adiantado e com qualidade excepcional. Se cancelarmos o contrato sem justificativa, ela pode nos processar. E provavelmente ganharia, acrescentou outro sócio. A reputação dela é impecável. Otávio percebeu que estava perdendo o apoio até dos próprios sócios. Então vocês querem manter o contrato? Queremos manter a profissional mais competente que já trabalhou conosco. Naquela noite, Otávio chegou em casa derrotado. Helena o esperava. E então, sogro, conseguiu alguma coisa contra a arquiteta? Não, ela é mais esperta que eu imaginava. Talvez seja a hora de aceitar que ela é realmente competente. Helena, você não entende. Essa mulher é perigosa. Por quê? Porque é mais inteligente que vocês. Otávio olhou para a nora com desconfiança. Você também está do lado dela? Eu estou do lado da justiça. E até agora,
Ela não fez nada errado. Era verdade. Isadora não havia cometido um único erro. Cada movimento dela era calculado, profissional, irrepreensível. E essa era a vingança mais cruel de todas. Não havia o que atacar, não havia como criticar. Ela era simplesmente melhor. Na sexta-feira, Isadora pediu uma reunião com todos os envolvidos no projeto. Senhores, vim comunicar que o projeto está sendo concluído antes do prazo previsto. Como assim? Otávio perguntou. O trabalho ficou pronto, com qualidade superior ao contratado e dentro do orçamento aprovado. Os sócios aplaudiram. Os funcionários sorriram. Até os fornecedores pareciam orgulhosos. Otávio estava numa armadilha perfeita. Não podia reclamar de um trabalho excepcional entregue antes do prazo. Parabéns, senhorita Menezes, disse o sócio mais antigo. Foi um trabalho espetacular. Obrigada. Sempre entrego o que prometo. A frase foi dita olhando diretamente para Otávio, e naquele momento ele entendeu finalmente com quem estava lidando. Não era a menina romântica que chorou na igreja 3 anos atrás. Era uma mulher que transformou humilhação em poder e que acabara de mostrar a ele que não se brinca impunemente com Isadora Menezes. A inauguração da nova sede da Valença Construções foi marcada para uma sexta-feira de manhã. Isadora havia transformado completamente o prédio em apenas 2 meses. O que antes era um escritório antiquado e sem vida, agora era um espaço moderno, elegante e funcional. Cada detalhe refletia inovação e sucesso. Mais de 200 pessoas foram convidadas, empresários, arquitetos, jornalistas, autoridades da cidade. Todos queriam ver o trabalho da famosa Isadora Menezes. Na manhã do evento, ela chegou ao prédio vestindo um conjunto branco impecável. Parecia uma executiva de sucesso internacional, nada a ver com a noiva humilhada de 3 anos atrás. Os jornalistas a cercaram imediatamente. Senhorita Menezes, como se sente ao ver seu projeto concluído? Me sinto realizada. Este projeto representa tudo que defendo: excelência, inovação e respeito às pessoas. O que foi mais desafiador neste trabalho? Isadora olhou brevemente para Otávio, que estava no fundo do salão. Lidar com resistências desnecessárias, mas no final a qualidade sempre prevalece. A cobertura da mídia foi intensa. 3 canais de televisão, 2 revistas especializadas e vários sites de arquitetura estavam presentes. Otávio tentava manter as aparências, mas estava visivelmente desconfortável. Sim, estamos muito satisfeitos com o trabalho da arquiteta. Vocês já pensam em novos projetos com ela? Bem, vamos ver. No mesmo momento, o sócio mais antigo da empresa se aproximou dos jornalistas. Na verdade, já estamos discutindo outros projetos com a senhorita Menezes. Queremos que ela projete nossa nova filial em São Paulo. Otávio ficou pálido. Essa informação era nova para ele. Durante a cerimônia oficial, Isadora foi chamada para fazer um discurso. Senhoras e senhores, obrigada por estarem aqui hoje. Este projeto representa mais que uma reforma, representa transformação. Ela falou com elegância e propriedade, cada palavra calculada para impressionar. Quando aceitei este desafio, sabia que estava lidando com uma empresa tradicional, com métodos antigos, mas acreditei no potencial de mudança. Otávio se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Hoje posso dizer que conseguimos modernizar não apenas o espaço físico, mas também a mentalidade. Provamos que é possível unir tradição com inovação. Os aplausos foram calorosos. Todos estavam impressionados com o profissionalismo dela. Gostaria de agradecer especialmente aos funcionários da Valença, que me receberam com tanto carinho e me apoiaram em cada etapa. Os funcionários aplaudiram ainda mais forte. Era claro que adoravam trabalhar com ela. E também aos diretores da empresa que, eventualmente, confiaram no meu trabalho. A pausa antes de eventualmente foi sutil, mas Otávio captou a ironia.
Depois do discurso, os convidados circulavam pelo prédio admirando cada detalhe. Todos elogiavam o trabalho de Isadora. Eduardo Pamplona, o empresário de São Paulo que já havia trabalhado com ela, estava presente. Isadora, você se superou novamente. Obrigada, Eduardo. Aliás, quero te fazer uma proposta. Que tal projetar um complexo residencial em Miami? Miami? Isso mesmo, um projeto internacional. Seus honorários seriam em dólares. A conversar foi ouvida por várias pessoas ao redor, incluindo Rodrigo, um projeto internacional, em dólares. Isadora estava sendo reconhecida mundialmente. Rodrigo se aproximou quando Eduardo se afastou. Miami, você vai aceitar? É uma proposta interessante. Você vai se mudar para lá? Rodrigo, isso não é da sua conta. Eu sei. É que, bem, você conseguiu tudo o que queria. Isadora o olhou. Consegui o que sempre mereci. E agora? Vai continuar subindo, conquistando o mundo? Vou continuar sendo eu mesma, uma mulher que não aceita menos do que merece. Nesse momento, Dr. Renato apareceu na festa. Isadora ficou surpresa e feliz em vê-lo. Renato, você veio! Não perderia isso por nada. Estou muito orgulhoso de você. Eles se afastaram para conversar em particular. Como você está se sentindo? Ele perguntou. Realizada profissionalmente e pessoalmente. Isadora hesitou. Renato, consegui tudo o que quis. Mostrei para eles quem eu realmente sou. E satisfei sua necessidade de justiça. Mais que isso, mostrei que eles não podem destruir pessoas impunemente. E agora? Agora vou aceitar projetos ainda maiores. Vou para Miami, depois Europa, quem sabe? Renato a olhou com carinho. Isadora, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você é feliz? Era a mesma pergunta que Lívia havia feito e que ela ainda não sabia responder completamente. Sou bem-sucedida. Não é a mesma coisa. Para mim tem sido suficiente. Tem certeza? Isadora olhou ao redor. Via o prédio transformado, os convidados impressionados, os jornalistas interessados, tudo o que havia conquistado. Renato, eu venci completamente. Venceu o quê? A humilhação, a dor, a sensação de não valer nada. E o que ganhou? Respeito, reconhecimento, poder. E isso te faz feliz? Antes que ela pudesse responder, Otávio se aproximou. Senhorita Menezes, posso falar com a senhora? Claro, senhor Valença. Renato se afastou discretamente. Quero te pedir desculpas. Isadora arqueou as sobrancelhas. Desculpas por quê? Por ter duvidado do seu trabalho. Você é realmente excepcional. Obrigada. E quero que saiba que eu entendo agora porque meu filho era apaixonado por você. A confissão custou muito a Otávio. Senhor Valença, seu filho nunca foi apaixonado por mim. Ele gostava da ideia de mim. Talvez você tenha razão. Tenho certeza que tenho. Isadora. Ele usou o nome dela pela primeira vez. Você pode me perdoar? Ela o olhou por um longo momento. Senhor Valença, eu não guardo rancor. Guardo lições. E que lição aprendeu comigo? Que nunca devo subestimar minha própria força. E eu, que lição devo aprender? Que não se deve humilhar pessoas apenas porque se pode, porque essas pessoas podem voltar mais fortes. Otávio baixou a cabeça. Você está certa. Eu sempre estive. No final da tarde, quando a festa estava terminando, Isadora fez uma última volta pelo prédio. Cada ambiente estava perfeito. Cada detalhe no lugar. Era a obra-prima de sua carreira até aquele momento. Rodrigo a encontrou no último andar, na varanda com vista para Belo Horizonte. Isadora! Oi, Rodrigo. Quero te dizer uma coisa. O quê? Você se tornou a mulher mais impressionante que já conheci. Obrigada. E quero que saiba que
que eu me arrependo de tudo. Eu sei. Você pode me perdoar. Isadora olhou a cidade lá embaixo, a mesma cidade onde havia sido humilhada 3 anos atrás. Rodrigo, eu já te perdoei há muito tempo. Mesmo? Sim, porque guardar raiva de você seria dar a você mais importância do que merece. A frieza na resposta foi devastadora. Isadora, eu ainda te amo. Não, Rodrigo, você ama a ideia de me ter de volta, ama a conquista, não me ama. Como pode ter tanta certeza? Porque quem ama protege. E você nunca me protegeu de nada, nem do seu próprio pai. Rodrigo ficou em silêncio. Mas sabe o que é engraçado? Isadora continuou. Eu deveria te agradecer. Agradecer por ter me mostrado que eu não precisava de você, que eu era forte o suficiente para reconstruir minha vida sozinha. E agora você vai para Miami? Vou, e depois para outros lugares. O mundo é muito maior que Belo Horizonte. E eu vou ficar aqui. Você vai fazer o que sempre fez, o que é mais fácil. Rodrigo sabia que ela tinha razão. Quando Isadora saiu do prédio pela última vez, os funcionários se despediram com carinho. Dona Isadora, muito obrigado por tudo. Vai fazer falta. A senhora transformou este lugar. Ela sorriu. Um sorriso genuíno pela primeira vez em muito tempo. Vocês também me transformaram. Me lembraram que o trabalho bem feito sempre vale a pena. No táxi para o aeroporto, Isadora olhou Belo Horizonte pela janela. Havia chegado como uma arquiteta famosa de São Paulo. Estava partindo como uma mulher que havia enfrentado seus fantasmas e vencido, completamente. 6 meses depois da inauguração do prédio dos Valença, Isadora estava em seu apartamento em Miami, olhando o mar pela janela do escritório. O projeto do complexo residencial havia sido um sucesso estrondoso. Arquitetos do mundo inteiro vinham estudar seu trabalho. Revistas internacionais a chamavam de a nova estrela da arquitetura mundial. Mas naquela tarde de domingo, ela não estava pensando em trabalho. Estava pensando na ligação que havia recebido de Lívia na manhã anterior. Isa, você precisa saber de uma coisa. O Rodrigo se separou. Ah, é? E o que isso tem a ver comigo? Ele está dizendo para todo mundo que foi por sua causa, que você mostrou a ele o que é uma mulher de verdade. Isadora havia rido. Típico do Rodrigo. Sempre precisa de alguém para culpar pelas próprias decisões. Isa, ele está diferente. Parece que finalmente amadureceu. Lívia, mesmo que ele tenha virado o melhor homem do mundo, isso não mudaria nada para mim. Por quê? Porque eu aprendi a ser feliz sozinha. E era verdade. Nos últimos meses, Isadora havia descoberto uma paz que nunca conhecera antes. O sucesso profissional continuava importante, mas não era mais a única coisa que a definia. Ela havia começado a fazer trabalho voluntário, projetando casas populares. Havia adotado um cão que encontrou abandonado na praia. Havia até começado a namorar um arquiteto americano chamado Davi, que a respeitava e admirava sem tentar controlá-la. A vida estava boa, completa. Naquela mesma tarde, Renato ligou de Belo Horizonte. Isa, como estão as coisas por aí? Muito bem, Renato. E por aí? Tudo igual. Ah, mas tem uma novidade que vai te interessar. Que novidade? A empresa dos Valença está passando por dificuldades. Bom, como assim? Depois que você saiu, eles tentaram continuar sozinhos, mas não conseguiram manter a qualidade. Perderam vários contratos importantes. Isadora ficou em silêncio por um momento. E como está o Otávio? Preocupado. Dizem que ele anda comentando que foi um erro deixar você ir embora. E o Rodrigo? Esse está pior ainda. Depois da separação, parece que entrou numa crise existencial. Anda dizendo que você foi o amor da vida dele.
Renato, sabe o que é engraçado? 3 anos atrás isso me faria feliz, saber que eles estavam se arrependendo. E agora? Agora eu só sinto pena. Pena? Pena de pessoas que demoram tanto para entender o valor do que têm. Renato riu. Você mudou mesmo, Isadora. Mudei. Para melhor. E está feliz? Era a pergunta que todos sempre faziam. E finalmente, Isadora tinha uma resposta clara. Estou, Renato. Estou realmente feliz. 2 semanas depois, algo inesperado aconteceu. Otávio ligou diretamente para o telefone dela em Miami. Isadora, sou eu, Otávio Valença. Senhor Valença, como conseguiu meu telefone? Através do Renato. Isadora, preciso falar com você. Sobre o quê? Sobre a empresa, sobre um pedido de ajuda. Isadora ficou surpresa. Otávio Valença pedindo ajuda a ela? 3 anos atrás, isso pareceria impossível. Que tipo de ajuda? Estamos perdendo contratos. Nossa reputação está abalada. Precisamos de alguém que nos ajude a recuperar a credibilidade. E o que isso tem a ver comigo? Você poderia voltar, ser nossa sócia, comandar os projetos principais? O convite era tentador do ponto de vista financeiro. Mas Isadora já não precisava de dinheiro, e muito menos de aprovação dos Valença. Senhor Valença, obrigada pelo convite, mas não tenho interesse. Isadora, por favor, sei que cometi erros no passado. Cometeu, e eu aprendi com eles. Podemos conversar pessoalmente, posso ir até Miami? Não é necessário. Minha resposta é não. Por quê? Por vingança? Isadora sorriu. Não, senhor Valença, por liberdade. Como assim? Porque aprendi que a maior vingança não é destruir quem nos machucou. É ser tão feliz que eles se tornam irrelevantes. Otávio ficou em silêncio do outro lado da linha. Senhor Valença? Estou aqui. É que você tem razão. Nós nos tornamos irrelevantes para você. Se tornaram. Isso não é ruim para vocês. É libertador para mim. Depois que desligou, Isadora sentiu uma paz profunda. Não havia mais raiva. Não havia mais ressentimento. Havia apenas indiferença. E indiferença era infinitamente mais poderosa que ódio. 3 meses depois, Lívia foi visitá-la em Miami. Minha nossa, Isa, que apartamento lindo, que vida maravilhosa. Obrigada, irmãzinha. Estou gostando muito de morar aqui. E o David? Quando vou conhecê-lo? No jantar hoje, você vai adorar ele. Ele é muito diferente do Rodrigo. Lívia, ele não é diferente do Rodrigo. Ele é diferente de todos os homens que já conheci. Como assim? Ele me vê como parceira, não como conquista. Me apoia sem tentar me controlar. Me ama pelo que sou, não pelo que projeto ser. Uau! E você está apaixonada? Isadora pensou na pergunta. Estou aprendendo a amar de novo, mas desta vez sem perder a mim mesma. Durante o jantar, David se mostrou exatamente como Isadora havia descrito. Respeitoso, inteligente, genuinamente interessado em conhecer Lívia. Então você é a irmã famosa da Isadora? Famosa? Ela fala de você o tempo todo, da família que tem, de como vocês a apoiaram quando ela precisou recomeçar. Lívia olhou para a irmã. Isa fala da família? Claro! Ela diz que a força dela vem da educação que receberam da mãe de vocês. Era verdade. Nos últimos meses, Isadora havia reconectado com suas origens, não com amargura pelo que passou, mas com gratidão pelo que aprendeu. Depois que Dave saiu, as irmãs ficaram conversando na varanda. Isa, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você se arrepende de alguma coisa? Do quê? De ter sido tão fria durante esses anos, de ter se fechado tanto. Isadora pensou na pergunta. Lívia, eu precisava daquela frieza para me proteger, para me reconstruir. Sem ela, eu não teria chegado até aqui. E agora?
Agora posso ser doce novamente, porque sei que minha doçura é uma escolha, não uma fraqueza. E o perdão? Você perdoou mesmo os Valença? Perdoei. Não por eles. Por mim. Como assim? Porque guardar raiva é como tomar veneno esperando que o outro morra. Eu me libertei dessa prisão. No dia seguinte, Isadora recebeu uma ligação inesperada. Era Rodrigo. Isadora? Consegui seu telefone com o Renato. Por favor, não desligue. Oi, Rodrigo. Como você está? Bem, e você? Perdido. Completamente perdido. Isadora não respondeu, esperando ele continuar. Isa, me separei da Helena. Soube. Sinto muito. Você sente? Sinto por qualquer casamento que não dá certo. É sempre triste. Isadora, posso te contar uma coisa? O quê? Eu nunca parei de pensar em você. Nesses 3 anos todos. Rodrigo, não, deixa eu falar. Quando te vi naquela reunião, transformada, bem-sucedida, eu entendi uma coisa. O quê? Que eu nunca te mereci. Nem antes, nem agora. Isadora ficou surpresa com a maturidade da fala. Mas sabe o que mais eu entendi? Ele continuou. O quê? Que você não precisa mais de mim. Que você construiu uma vida linda sem mim. E isso me faz feliz. Faz? Faz, porque significa que você está bem, que conseguiu superar o mal que te fiz. Rodrigo, você está diferente. Estou. Você me ensinou uma lição que eu nunca vou esquecer. No que lição? Que amor verdadeiro é querer a felicidade da outra pessoa, mesmo que seja longe de você. Pela primeira vez em anos, Isadora sentiu uma pontada de ternura por Rodrigo. Rodrigo, você vai ficar bem, vai encontrar alguém que te faça feliz. E você está feliz? Estou com alguém, comigo mesma, com a vida. Então eu estou em paz. Depois que desligaram, Isadora percebeu que um ciclo havia se fechado. Rodrigo havia finalmente amadurecido. Otávio havia reconhecido seus erros, e ela havia encontrado algo muito mais valioso que vingança. Havia encontrado paz. 6 meses depois, Isadora estava de volta ao Brasil para inaugurar um projeto especial. Um conjunto habitacional que havia projetado gratuitamente para famílias de baixa renda em Belo Horizonte. Era seu jeito de retribuir a cidade que a viu nascer. A cerimônia foi emocionante. Centenas de famílias recebendo casas dignas, projetadas com amor e cuidado. Dona Celeste estava presente, orgulhosa da filha. Minha menina, que trabalho lindo! Obrigada, mãe. Este é o projeto de que mais me orgulho. Por quê? Porque não foi feito para impressionar ninguém. Foi feito para ajudar. Renato também estava lá. Isadora, você se tornou a mulher que sempre soube que poderia ser. Como assim? Forte, mas não fria. Bem-sucedida, mas não egoísta. Independente, mas não solitária. David havia vindo com ela para o Brasil e estava encantado. Isadora, agora entendo por que você é quem é. Suas raízes são muito fortes. São mesmo, e eu demorei para perceber isso. No final do evento, quando todos estavam indo embora, Isadora viu uma figura conhecida no fundo do salão. Era Rodrigo. Ele se aproximou devagar. Oi, Isa. Oi, Rodrigo. Que surpresa você aqui. Vim conhecer seu trabalho. É lindo. Obrigada. Posso te dar os parabéns? Pode. Ele estendeu a mão para um cumprimento formal. Mas quando ela a apertou, ele disse, Isadora, obrigado. Por quê? Por ter me ensinado o que é uma mulher de verdade, mesmo que eu tenha aprendido tarde demais. Ela sorriu. Um sorriso genuíno, sem frieza. Rodrigo, nunca é tarde demais para aprender. Para nós, para você se tornar o homem que pode ser. Ele assentiu e se afastou. David, que havia observado a conversa à distância, se aproximou. Era ele? Era. E como você se sente? Em paz,
completamente em paz. Naquela noite, no hotel, Isadora escreveu em seu diário algo que não fazia há anos. Hoje entendi qual foi a maior vingança da minha vida. Não foi mostrar meu sucesso para quem me humilhou. Não foi provar que eles estavam errados sobre mim. A maior vingança foi me tornar uma pessoa melhor do que era antes da dor. Foi transformar trauma em sabedoria. Foi usar a rejeição como impulso para descobrir meu verdadeiro valor. A maior vingança foi ser feliz, genuinamente, profundamente feliz. Porque quando você é feliz, as pessoas que tentaram te destruir se tornam apenas personagens de uma história que você superou. E essa é a vingança mais doce de todas, a indiferença que nasce da plenitude. 2 anos depois, Isadora e Dave se casaram numa cerimônia simples em Miami. Apenas família e amigos próximos. Nada de ostentação, apenas amor. Lívia foi sua madrinha. Isa, desta vez é para valer? Desta vez é para valer. Como você sabe? Porque desta vez eu sei quem sou, e ele me ama exatamente por isso. A cerimônia foi o oposto daquele pesadelo na igreja de Belo Horizonte. Simples, sincera, cheia de amor verdadeiro. Quando o pastor perguntou se Davi aceitava Isadora como esposa, ele respondeu: aceito, hoje, amanhã e sempre. E quando perguntaram a ela, Isadora respondeu: aceito, porque escolho. A palavra escolho ecoou pela igreja como uma declaração de independência. Nos votos que escreveram um para o outro, Davi disse: Isadora, você me ensinou que amor verdadeiro não é posse, é parceria. Prometo ser seu companheiro, não seu dono. E Isadora disse: Davi, você me ensinou que posso ser forte e doce ao mesmo tempo. Prometo te amar sem perder a mim mesma. Quando se beijaram, selando a união, não havia lágrimas de desespero como daquela vez em Belo Horizonte. Havia lágrimas de felicidade genuína. Hoje, 5 anos depois daquele casamento desastroso que mudou sua vida, Isadora Menezes é considerada uma das arquitetas mais influentes do mundo. Seus projetos estão em 4 continentes. Ela escreveu um livro sobre arquitetura sustentável que virou best-seller. Mas mais importante que tudo isso, ela é feliz. Tem um casamento sólido baseado em respeito mútuo. Tem uma família que a ama incondicionalmente. Tem amigos verdadeiros. Tem propósito. Rodrigo, por sua vez, nunca se casou novamente. Trabalha na empresa do pai, que hoje luta para se manter relevante no mercado. Ele amadureceu, mas sempre carrega o peso de ter perdido a oportunidade de sua vida. Otávio se aposentou cedo, reconhecendo que nunca conseguiu se recuperar do erro de subestimar Isadora. A empresa passou para outros sócios. A maior ironia de todas é que hoje, quando alguém menciona o nome Valença em Belo Horizonte, as pessoas perguntam: aqueles que trabalharam com a Isadora Menezes? Eles se tornaram uma nota de rodapé na história dela. E essa é realmente a vingança mais doce, ser tão bem-sucedida que seus inimigos se tornam irrelevantes. Não por maldade, não por rancor, mas por pura superação. E você, que acompanhou toda essa jornada, o que achou da transformação da Isadora? Ela conseguiu a vingança perfeita ou aprendeu algo ainda mais valioso? Deixe sua opinião nos comentários. E se essa história tocou você de alguma forma, se inscreva no canal para não perder nenhuma das nossas histórias de superação e vingança. No próximo vídeo, vou contar a história de um homem que foi traído pela melhor amiga e pela esposa no mesmo dia. E como ele planejou a vingança mais elaborada que você já viu. Não perca! Até a próxima!